Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje vamos falar de um tema que todos nós, de alguma forma, presenciamos e talvez até nós mesmos estamos participando disso. Positividade tóxica. O que seria isso? A pessoa ser positivo é algo tóxico? Mas muitos especialistas, psicólogos têm alertado de que as pessoas tentam vender uma falsa felicidade. Você vai na rede social, é todo mundo feliz. E eu já tive experiência na minha própria profissão de ver pessoas em que eu olhava a rede social dela, um paciente que acabou sendo amigo na rede social, e quando eu olhava eu falava assim, não é o mesmo paciente que eu atendo, porque pessoas extremamente depressivas, com tendências suicidas fortíssimas, mas você olhava a vida da pessoa no Instagram, você dizia, gente, ela é a mais feliz do mundo. Por que essa necessidade nossa de passar uma imagem de ser feliz, de felicidade, enquanto por dentro, muitas vezes, essa não é a nossa realidade? Então, esse é o nosso tema de hoje. Nós pedimos a sua participação e tem aqui um grande amigo, um querido amigo, Rafael Siqueira. Ele agora está tendo muita dificuldade em estar aqui conosco pelo horário e o trabalho dele, mas sempre que tem as férias dele, quando tem um feriado na terça-feira, a gente fica atento. E ele está aqui conosco. Seja bem-vindo. Nosso futuro psicólogo também, está estudando psicologia. E aí, bom, quando eu olhei esse tema, eu falei assim, é para o nosso psicólogo aí quase, Rafael Siqueira, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqueles que nos ouvem pelo Radinho a Pilha, aqueles que nos acompanham pelo Facebook ou pelo YouTube. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, partilhando esses momentos de espiritualidade de vida com meu irmão, já não digo amigo mais, Eduardo Araújo. Eu peço a vocês que escrevam pra gente, que mandem suas mensagens, que a gente possa conversar nessa tarde de hoje, falando sobre esse tema. Será que existe, Eduardo, essa positividade tóxica, que muitos chamam de felicidade fake? Bom... é isso aí, é assim que está sendo chamado. De início eu gostaria de dizer, gente, ser positivo é a melhor coisa do mundo. Ser positivo é a nossa capacidade de olhar para frente com alegria, com esperança, de ter os nossos passos no mundo sabendo que nós estamos guardados por Jesus, que nós temos uma doutrina consoladora. O problema não é ser positivo, o problema é o excesso de positivismo que esconde muitas vezes a nossa dificuldade de lidar com os problemas, de entender que nós não somos felizes o tempo inteiro. Na verdade, nós somos seres plenos de sentimentos, e sentimentos vão lá em cima, sentimentos vêm cá embaixo. Então, não há problema em ter tristeza, não há problema em ter aqueles dias que nós não estamos bem. Não precisamos querer ostentar ou aparentar aquilo que nós não somos. O que nós precisamos, meu amigo Eduardo, é aprender a lidar com nós mesmos, com as nossas frustrações, com as nossas tristezas, aprender a olhar para frente e saber que nós estamos num processo, numa caminhada, que nós vamos cair, nós vamos levantar, mas sobretudo que nós temos uns aos outros e que nós temos Deus. É isso aí. Então você participe com a gente. Você se sente uma pessoa feliz? Você nas redes sociais, você coloca aquilo que realmente está acontecendo com você, ou você também tenta passar uma imagem de felicidade, que está tudo bem? Participe, ligue para a gente, o telefone é o 3386-1400, a Xelinha já está lá prontinha para atender, 3386-1400. Se for de fora do Rio, colocar o código 21, ou mande mensagem de texto para a gente pelo WhatsApp no telefone 984867633, 984867633. A mesma coisa. Vai mandar uma mensagem de zap? Se for de fora do Rio, coloca lá no número o código 21 antes do 984867633. Também pode acompanhar a gente pela internet, tanto no seu tablet, no seu smartphone. Não precisa de nenhum aplicativo, basta você acessar o site da rádio, radioriodejaneiro.digital, tá? radioriodejaneiro.digital, vai lá na opção ouça ao vivo ou assista ao vivo.
Então é fácil. E também, para facilitar ainda mais, estamos nas redes sociais, ao vivo simultaneamente, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Sempre pedindo que você não esqueça, você que está no Facebook, compartilhe o programa. Compartilhando o programa, você está auxiliando a muitas pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo e também está auxiliando a Rádio Rio de Janeiro na sua divulgação. Porque no Facebook, quando você compartilha, algum amigo vai ver, pode gostar, ele vai compartilhar também, e aí vira a rede do bem, né? Se propagando através desses compartilhamentos. E no YouTube é fundamental você dar o famoso like, que é aquele dedinho, aquele joinha, porque o YouTube entende que esse vídeo é importante e ele impulsiona para outras pessoas, ok? Se você não é inscrito no YouTube, vá lá e se inscreva, e no Facebook a mesma coisa. E mandando um especial abraço, sobretudo para a nossa imensa audiência. Eu falava com o Rafael da nossa imensa audiência do Radinho de Pilha, que nos acompanha pela frequência dos 1400 kHz AM, em toda aqui a cidade do Rio de Janeiro, no Grande Rio, em algumas localidades do interior de São Paulo, do interior de Minas, as pessoas conseguem pegar a frequência do AM. É impressionante a força que tem o sinal do AM. É claro que ele tem uma certa variação ao longo do dia, por determinação do Ministério das Comunicações. Então, em determinados horários, conseguem algumas pessoas o sinal da rádio fora do próprio estado do Rio de Janeiro. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ler aqui a matéria que serve de base para o programa de hoje. A matéria aqui do portal da revista Encontro. O título é: Você sabe o que é positividade tóxica? Também chamada de felicidade fake. Eu adorei esse termo aqui, felicidade fake. Ela faz mal e se caracteriza por excesso de otimismo, a ponto de reprimir sentimentos de angústia e tristeza. E isso é que é um ponto importante que a gente vai analisar, que é essa tentativa nossa, muitas vezes, de reprimir sentimentos de angústia e tristeza. E isso gera consequências. Então, seguindo aqui, a matéria que é assinada pela Marinela Castro, e ela vai dizer: o contrário da tristeza é a euforia? Não, é a vida real, com seus altos e baixos. Mas parece que ultimamente só vale ser feliz. E é uma espécie de aversão às angústias existenciais, sentimentos que fazem parte da construção do ser humano. Nas redes sociais, todos exibem alta energia e disposição, sucesso e alegria intensa. Para as adversidades, um viés hiperpositivo é capaz de contornar qualquer tristeza. O movimento relativamente novo ganhou até um nome em inglês. Como é que lê isso aqui, Rafael? É Good Vibes Only. Good Vibes Only. Isso, vou treinando aqui com você. Good Vibes Only. Só que existe um detalhe. Como essa alegria máxima e permanente é uma fake news, o excesso de otimismo e de felicidade começou a ser desmistificado, ganhando um nome definido por profissionais da psicologia como positividade tóxica. Então é um tema que chamou a atenção dos estudiosos na área da psicologia. Continua aqui a matéria. Lidar com emoções como angústia, raiva e baixo astral nunca foi fácil. Mas reconhecer os sentimentos é o primeiro passo para caminhar adiante, repetem os especialistas. É fato que, às vezes, quem se sente triste acaba se vendo um pouco fora do lugar, como se fosse indesejado, fora do contexto. Nas redes sociais, posts dos superpositivos incentivam a ver sempre o lado otimista. Esse pensamento, segundo psicólogos, pode ser uma armadilha grave, uma autoenganação. Cedo ou tarde será necessário enfrentar os incômodos. A obrigação de ser feliz gera uma angústia muito grande, define a psicóloga Renata Borja, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Segundo ela, muitas vezes as pessoas que não se sentem eufóricas na sua rotina acabam ficando mal,
até por acreditar que não tem tanta energia positiva como o mundo parece transbordar. Como ninguém é feliz o tempo inteiro, a positividade tóxica é exatamente a exacerbação de um sentimento de otimismo, a ponto de a pessoa não enxergar a realidade e escolher encobrir os problemas. Não há mal em não se sentir bem. A partir de uma situação ruim, eu posso conseguir caminhos para transpor as dificuldades, diz Renata. Ela reforça que a felicidade é um conceito muito mais profundo do que ter uma vida só de bons momentos. O que vai determinar, diz a psicóloga, o bom e o ruim é o nosso comportamento. Eu posso sentir raiva e usá-la para atingir objetivos, transformar a ansiedade em um alerta que poderá me proteger. Então vamos dar uma paradinha aqui, a matéria é grande, mas é interessante que ela diz aqui, a psicóloga, que ela reforça que a felicidade é um conceito muito mais profundo do que ter uma vida só de bons momentos. E a doutrina espírita vai ter uma fala muito importante. Allan Kardec, os espíritos nos trazem esse conceito, até se baseando nas palavras do próprio Cristo, que a felicidade não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. É possível, Rafael Siqueira, ser feliz? O que o Espiritismo tem a nos dizer sobre essa questão da positividade tóxica? Bom, vamos lá. Eu quero fazer umas considerações iniciais primeiro, e eu vou me valer hoje, Eduardo, de conceitos da psicologia e conceitos espíritas. Isso aí. Da psicologia eu vou me valer da psicanálise, a doutrina instituída por Sigmund Freud, e da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Porque, na verdade, quando a gente quer ostentar um excesso de positivismo, que hoje a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, chama de positividade tóxica, na verdade a gente está mostrando para as pessoas uma máscara ou uma persona. A gente está querendo mostrar aquilo que a gente não é. Na dificuldade de lidar com as nossas frustrações, com as nossas tristezas, com as questões pontuais do nosso dia a dia, porque todo mundo sofre, porque todo mundo tem as suas ansiedades, as suas angústias, nós queremos mostrar para as outras pessoas, nos valendo muito do Facebook, das redes sociais, uma realidade que não é a nossa própria. Daí, meu amigo, a gente vê no Facebook sempre fotos de viagens, fotos de sorriso, fotos onde as pessoas estão sempre bem, estão sempre maquiadas, com as suas melhores roupas, mas escondendo uma realidade que não é da forma como está nas redes sociais. E por que isso? Porque as pessoas têm dificuldade de lidar com as suas tristezas, com as suas frustrações. O meu lado feio, o meu lado sombrio, o meu lado que eu não quero enxergar, eu vou reprimindo. Esse é um conceito da psicanálise. Numa instância minha chamada sombra, numa instância que eu nego ou eu projeto nas outras pessoas. E daí eu vou me valendo de máscaras. Qual é a proposta da psicologia? E aí nós fazemos uma ponte com a própria doutrina espírita. Não é para eu negar a minha sombra, não é para eu projetar a minha sombra em outras pessoas, mas é para eu conhecer as minhas dificuldades e aprender a lidar com elas dentro de um processo normal. Porque vejam, autoconhecer-se é você lançar as sondas na sua intimidade, onde você vai encontrar vícios e virtudes. Os vícios são a nossa parte que nós podemos metamorfosear em coisas boas, porque eu só consigo transformar aquilo que eu conheço. Não adianta eu negar que eu tenho raiva, que eu tenho tristeza, que eu tenho dificuldades, porque uma hora isso vai ficar igual uma panela de pressão. Eu vou reprimindo, e isso vai estourar. Vai estourar na forma de sintomas que puxa, será que eu sou assim mesmo? Será que eu tenho toda essa raiva? Será que a minha vida é assim? Às vezes acontece porque eu negligenciei me conhecer, negligenciei a entender que eu tenho as minhas dificuldades e comecei a querer projetar nas redes sociais, nas fotos, uma vida que não é a minha. Então, qual é a proposta? A proposta é eu aprender a lidar comigo mesmo. Para isso eu preciso me conhecer. E daí eu chego no entendimento de que não existe emoção ruim, não existe sentimento ruim. Tudo isso faz parte do Rafael, faz parte do Eduardo. O Rafael tem raiva, o Rafael tem alegria, o Rafael tem ódio, o Rafael tem amor. Não existe o sentimento ruim por excelência. Nós devemos acolher tal qual nós somos. O que existe é a manifestação
daquilo que é ruim. E daí nós aprendemos com a doutrina espírita que nós temos tudo isso dentro da gente. A nossa proposta é aprender a lidar com tudo isso para que a gente não coloque esses sentimentos e transformando ele em ações. Agora, fazendo uma ponte com a doutrina espírita, o que ela nos diz? Estamos no mundo de provas e expiações. Questão 920 do Livro dos Espíritos. Se estamos num mundo de provas e expiações, num mundo de dificuldades, não dá para ser feliz na sua plenitude. Mas nós podemos ser felizes tão como nós podemos fazer de nós mesmos nesse mundo. E eu peço permissão para ler, Eduardo, a questão 920 do Livro dos Espíritos, que eu já deixei separada aqui para a gente poder fazer a leitura. Porque Kardec indaga aos imortais: o homem pode gozar de completa felicidade na terra? E os espíritos respondem: não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então não adianta querer projetar algo que nós não somos, porque ninguém é feliz na sua plenitude. Mas olha a segunda parte da resposta. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Ou seja, nada obstante não possamos ser felizes na sua excelsitude, podemos ser felizes tanto quanto esse planeta comporte. Então a felicidade está nas nossas mãos. E essa felicidade está nas nossas mãos quer dizer que nós somos os arquitetos da nossa aventura ou da nossa tristeza. E para nós sermos felizes na forma como o planeta comporte, não é negando a nossa sombra, não é negando as nossas dificuldades, não é aparentando uma positividade que não é a real, mas conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo os nossos sentimentos, autoaceitando do jeito que nós somos e construindo uma realidade a partir de nós mesmos, a partir da nossa interioridade, nos conhecendo para nos autoaceitar, nos autotransformar e ser tão feliz quanto a Terra nos proporcione. Eu estava aqui rindo que eu estava lembrando da minha mãe, né? Porque às vezes ela fala assim: você tá nervoso? Eu falei assim: não pode? Você tá obsidiado? Eu falei: posso. Nós somos pessoas normais como qualquer outro, né? O Rafael falou muito bem, nós temos momentos que a gente tem raiva, tem momentos que a gente não está bem, tem momentos que a gente sofre um assédio espiritual, tem momentos que a gente está triste. Nós precisamos entender e aceitar que somos um espírito complexo. Somos ainda um espírito da terceira ordem, segundo a escala espírita de Allan Kardec lá com os espíritos, né? Que se caracteriza ainda pelas dificuldades, pelas paixões, pelo egoísmo, pelo orgulho. Então nós temos os nossos altos e baixos. E como diz o Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, na mensagem de número 101, Resiste à Tentação, ele fala uma frase muito significativa. Contra o nosso anseio de claridade, existem milênios em que nós nos comprazíamos na sombra. Antepondo-se à nossa mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Então, diz Emmanuel que daí os nossos conflitos, daí a nossa instabilidade emocional. Somos espíritos ainda em processo de amadurecimento. E daí temos dificuldade, sim, em lidar com as questões da vida, com as frustrações. Conversava agora com o Rafael antes do programa sobre as nossas lutas, os nossos problemas. E isso nos abala, isso nos afeta. Nós não somos espíritos superiores ainda, gostaríamos, não é? Exatamente. Eu adoraria ser como um Chico Xavier, uma Madre Teresa, mas sou o Eduardo Araújo e está aqui o Rafael. Exatamente. E muita gente que está nos acompanhando, Rafael, tem esse conflito, né, de, poxa, mas eu não consigo ser feliz, eu não consigo ter paz, eu estou sempre mal, eu estou sempre com maus pensamentos. E aí a doutrina espírita vem e não pode nos auxiliar muito nessa luta, né? Com certeza, com certeza. Existe uma frase, eu gosto dessa frase porque ela retrata pra gente qual é o nosso lugar de ação. Porque a frase diz assim, eu quis buscar quem é o autor da frase, a gente encontra muitos nomes. E quando a gente encontra muitos nomes, é melhor que a gente diga que o autor é desconhecido, pra gente não falhar na autoria. Mas a frase por si própria ela é muito bonita, que diz assim: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude. O realista ajusta as velas e segue viagem. Olha que frase perfeita. Muito bom, muito bom. Porque nós podemos escolher, meus amigos, entre essas três atitudes. O pessimista vai estar sempre reclamando. Você lembra daquele desenho do Zé Colmeia e do Catatal? Lembro. Que tinha um jacaré chamado Lipe.
Não, um jacaré não, um leão chamado Lipe. Isso. E tinha uma hiena chamada Hard. Isso. Hard é a hiena, ó dia, ó céu, ó azar. Tinha uma nuvenzinha na cabeça dela com aquele raio durante todo o tempo. Eu adoro esse desenho. O pessimista é assim. Então, não sejamos pessimistas. Até mesmo porque tudo que a gente teme, tudo que a gente tem medo, é como uma vis atrativa. A vis atrativa do meu mundo jurídico. Quer dizer, a gente atrai aquilo que a gente teme, aquilo que a gente acaba tendo uma relação de temor. Mas a segunda parte da frase nos diz assim: o otimista espera que mude. E aí nós podemos encaixar a positividade tóxica. Porque o otimista tóxico é aquele que não faz nada para mudar, mas tem sempre uma frase pronta. Sim. Tem sempre uma frase de livro de ajuda. Ah, meu amigo, vai passar, e dá aquele tapinha no ombro e te dá aquele livro. Nada contra os livros de autoajuda, que são muito bons, eu já li bastante. Mas a gente tem que ser propositivo, tem que ser assertivo. E a terceira parte da frase nos fala do otimismo real, que nos convida à ação, que nos convida a envidar esforços. Quando o autor da frase nos diz assim: o realista ajusta as velas e segue viagem. Nós estamos no mundo para ajustar as nossas velas, para repensar os nossos passos, ressignificar as nossas trajetórias e seguir em frente. Sair dos extremismos. In media virtus, ou seja, a virtude está no meio. Fugir do excesso da tristeza, chamado pessimismo, fugir do excesso do otimismo, que me paralisa, achando, mas tudo vai passar desde que eu age. E chegar na posição do realista, que procura ser otimista e trabalha para que as coisas fiquem melhores. É isso aí, ó. Tô aqui já com muita gente participando, vamos começar a mandar aqui os abraços para todos. Obrigado pela mensagem aqui da Selma Guiar, de Duque de Caxias. Boa tarde, Eduardo. Gostaria de parabenizar você e a Miranda pela live de ontem. Como sempre, tema bem abordado. Que bom termos o Rafael. Que vocês sejam iluminados. Obrigado, querida amiga Selma. Foi muito bom. Estar com Maria de Fátima Miranda é sempre muito bom. Foi a live lá na União Espírita Carlos Chagas. Quem não viu, está lá disponível. É só entrar no YouTube da União Espírita Carlos Chagas, que está lá disponível, ou acessar direto aí pelo meu Facebook, que tem o link. Obrigado mesmo aí, Selma. Sheila Fernandes: Eduardo, seus programas são ótimos, sempre respondendo a todos com muito carinho nas respostas. Deus te abençoe. Obrigado, Sheila. Ângela Pontes: mais um programa fantástico e edificante. Rafael é um convidado maravilhoso. Também acho, hein? Também acho. Gratidão a todos os funcionários desta rádio de luz. Obrigado, querida amiga. João Carlos Batista: a felicidade não é deste mundo, logo não há problema em estar triste às vezes. O importante é conhecer a causa da tristeza e ir tratando para o melhor possível. Muito boa aí a colocação do nosso João Carlos Batista. Muito boa a sua colocação, e é uma colocação que nos coloca como vetores da nossa melhora e do nosso progresso. Porque veja, nós estamos no mundo com esse compromisso de nos tornarmos pessoas melhores. Muitas vezes aquilo que nós consideramos a tristeza, consideramos o acontecimento ruim, é exatamente para a gente mudar as lentes, passar a ver a realidade sob novos prismas. Meu amigo Eduardo, sabia que a gente pode inclusive ver a atual pandemia como uma proposta de felicidade, de enxergar as coisas sob um novo prisma? Com certeza. Porque quanta coisa nós estamos ressignificando. O valor da família, o valor da imortalidade, o valor da amorosidade, da fraternidade, porque são nesses momentos que nós despertamos o coração para outra pessoa que tem fome, que tem necessidade. Então veja, nós somos convidados a ser felizes em todos os instantes. Nada obstante ainda nos encontremos no mundo de provas e expiações. É que Deus é tão misericordioso que até mesmo nas dores Ele nos dá propostas para encontrar a felicidade. Vamos lá, aqui é o Hernani de Niterói. Acho que a positividade tóxica não é o que vocês estão falando. São pessoas que não deixam as outras vivenciarem seu momento. Um exemplo: a pessoa perde um ente querido e algumas pessoas falam: não fica assim, não vale a pena, não deixa a pessoa passar por aquele momento. Ele está dando um outro enfoque aqui, o Hernani, que tem a ver sim, né, com essa questão. Porque você negar, por exemplo, um luto não é legal. Né? Se alguém teve um ente querido desencarnado e a gente chega para a pessoa e tenta negar aquele luto, negar aquele sentimento, tipo, não fica assim, fique bem, a vida continua, a morte não existe.
a coisa não é tão simples assim, não é, Rafael? Exato. Hernani, eu quero agradecer a sua participação, porque, na verdade, quando vocês participam, vocês dão margem para que a gente abra o flanco das nossas reflexões. A positividade tóxica, ela reside em todos os momentos que a gente se nega a viver a tristeza, a viver o luto, a viver os acontecimentos naturais da nossa vida. Então, observe, desencarnação de um familiar é momento de luto, é momento de dor, saudade. Não adianta a gente querer fazer aquela cara de, por ser espírita, nós não vamos sofrer, nós não vamos ter o nosso sentimento. Não é isso que nos diz a doutrina espírita. Exatamente. Então, se desencarnar a minha mãe ou a minha filha, que é a luz dos meus dias, a tendência normal é que eu vivo o luto. A psicologia, inclusive, diz que eu preciso viver o luto para depois ressignificar a minha própria vida. Então, a positividade tóxica é quando, de fato, chega alguém, mas se você crê na imortalidade, você está sofrendo por quê? Se você crê que as pessoas podem se comunicar, você está sofrendo por quê? A gente sofre porque a gente se afeiçoa. A gente sofre porque nós não temos a tangibilidade física mais. Nada obstante, saibamos da possibilidade da vida espiritual. O que nós espíritas dizemos sobre esse momento do luto é que nós não podemos transformar a dor-saudade, que é normal, em dor-revolta, porque a dor-revolta nos impede de compreender a Deus. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que, de fato, você compreendeu o que é a positividade tóxica e está nos ajudando a melhorar o nosso programa. É isso aí, ó. Uma mensagem importante aqui também da Vanessa de Bangu. Boa tarde, meu nome é Vanessa, sou de Bangu, tenho 40 anos e um filho de 8 anos. No momento, estou com câncer de mama, fazendo tratamento. Sou grata a Deus e mantenho o otimismo na medida do possível. Vou ter que retirar uma mama e isso me deixou muito chateada, mas está passando. Não sei explicar, mas sinto que Deus me ampara e realmente sabe melhor que eu. Sou positivamente tóxica? E botou uns pontos de interrogação. Muitos da minha família me acham estranha pelo meu comportamento positivo. Até eu, às vezes. E aí, Rafael, muito legal aqui a mensagem dela. Repete o nome dela para mim. É a Vanessa, lá de Bangu. Vanessa de Bangu, um abraço para você, que Jesus te abençoe. Você não é a positiva tóxica, você é a positiva conforme os padrões que nós precisamos aprender. Inclusive, você é um exemplo para nós. A positividade tóxica é a exacerbação do positivismo, quando nós começamos a viver algo que é fake, que não é real. Observe na sua própria pergunta, você diz que se sente amparada por Deus, que você sente a presença de algo que vai te fortalecendo. Isso é positivismo, isso é fé. A positividade fake é quando você não sente nada disso, você tá um caco por dentro e vai para a rede social querer passar mensagem de alevantamento para as outras pessoas, como se a sua vida tivesse as mil maravilhas. Observe, você pode até fazer isso, mas sem colocar que você não está sofrendo, entendeu? Então, quando você traz para a gente que você sente esse conforto, esse esclarecimento, isso é positivismo, porque de fato é algo que você está sentindo, diferente se você estivesse mal, estivesse sofrendo e quisesse ostentar ou parecer algo que não seja a sua realidade. Muito legal. Respondi certo, Eduardo? Você é sempre inspirado, rapaz. Eu fico aqui prestando atenção no que o pessoal está trazendo e me deliciando com as tuas palavras aí. Gente, olha só, isso aqui é um programa onde o Eduardo é psicólogo, eu sou advogado, estudante de psicologia, mas eu amo a psicologia e amo o espiritismo, mas sobretudo, acima de amar a psicologia e a advocacia, eu amo o ser humano. Então eu procuro fazer essa curva de empatia e de alteridade com vocês para ver o que vocês estão passando em cada uma das palavras. Nossas respostas nem sempre vão ser as corretas, vão ser aquelas que o nosso coração e a nossa emotividade conseguiram passar. Por isso que às vezes eu vou perguntar para ele, tá legal, Eduardo? E ele, tá legal, Rafael? Porque nós estamos conversando de ser humano para ser humano. E diz Jung, conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando conversar com outro ser humano, seja apenas um ser humano. Isso aí, grande Carl Gustav Jung. Vamos lá. Clóvis de João Pessoa, na Paraíba. Boa tarde, sou o Clóvis de João Pessoa. Dia 21 de abril, escrevi informando que escutei a Rádio Rio de Janeiro no AM 1400, às 8 horas da noite. Olha só. Agora descobri por quê.
Na minha região, a emissora mais próxima que impedia de ouvir a rádio à noite era a rádio, ele diz aqui, Espinharas de Patos, no sertão paraibano. Que loucura, cara, a rádio chegando tão longe assim, que mudou de faixa e está operando no FM. Quanto ao tema do dia, observo uma afirmação da poeta Louise Charly, na Revista Espírita de 1858. A verdadeira felicidade é aquela que vem de Deus. É fácil consegui-la? Bota uma interrogação. Eduardo, por que você não cita a data dos textos que lê? Para mim é importante. Eu não sei quais textos é esse que você está falando, né? Deve ser o texto de abertura, será que não? Matéria de abertura. A matéria de abertura da revista Encontro. Deixa eu verificar aqui. Mas você colocando assim, você sabe o que é positividade tóxica no Google e escrever ao lado revista Encontro, você é direcionado para a matéria. Mas pelo que eu estou vendo aqui, a matéria é de 5 de maio de 2021, tá bom? Então você consegue ver aí, obrigado pela dica, eu vou ficar mais atento a isso aí, de passar a data também. Mas pelo título da matéria, você sabe o que é positividade tóxica, você é diretamente encaminhado aí para a revista Encontro. A matéria, por sinal, está muito boa, assinada pela Marinela Castro. Então, está aqui a citação dele, né, em relação à Revista Espírita, onde a Louise Charly dizem na Revista Espírita de 1858 que a verdadeira felicidade é aquela que vem de Deus. E aí, Rafael? Olha, melhor assertivo impossível. Eu agradeço pela sua colaboração e pela sua mensagem pra gente. Nosso Clóvis. Clóvis, diz o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, na mesma linha dessa mensagem da Revista Espírita que você mandou, que felicidade é consciência tranquila. Porque veja, quando temos a nossa consciência tranquila, é como se Deus começasse a agir por nós, através de nós, e permeasse todas as nossas atitudes, pensamentos e atos. Estamos a caminho de conseguir tudo isso. Enquanto a gente não consegue, nós vamos nos esforçando. Mas esforçar quer dizer acolher as nossas emoções, acolher os nossos sentimentos, respeitar quem nós somos. Se hoje a gente consegue dar um passo, a gente dá esse passo. Se hoje a gente tropeça, nós respeitamos o nosso tropeço. Porque eu vejo muitos espíritas, muitos cristãos, eu não quero cair mais porque eu sou espírita. Mas ora, nós somos cristãos e espíritas porque nós caímos. O próprio Allan Kardec nos diz que reconhece o verdadeiro espírita por aquele que se esforça. Aquele que já consegue não estaria nem nesse mundo mais. Então a positividade tóxica, fazendo a ligação com essa frase de Kardec, é aquele que acha que já consegue dar um passo maior do que a perna. Quando nós sabemos, olha Eduardo, o meu passo vai até aqui, eu sou uma pessoa otimista que sei o que eu posso fazer. E dentro desse mínimo que eu posso fazer, eu dou o meu máximo, porque eu sei que o que eu posso fazer é grande aos olhos de Deus. Com certeza. Eu queria só mandar um abraço novamente para a Vanessa de Bangu, fazendo minhas as palavras do Rafael, né, pela grandeza da Vanessa, né, que com 40 anos, está com um filhinho de 8 anos, com câncer de mama, vai ter que tirar uma mama e demonstra, né, o que para a mulher é tão difícil. Exatamente. Isso. A gente sabe. Mas assim, Vanessa, muito legal que hoje em dia eu tive uma paciente que ela tirou a mama e fez uma reconstrução, ficou... Assim, ela ficou muito feliz porque hoje a nossa medicina proporciona isso, a reconstrução da mama, e ela está vivendo uma vida normal, ninguém nem diz que ela passou por essa provação. E você é grandiosa nesse sentido, né, de uma fé, de dar o exemplo das pessoas a ponto de não te compreenderem, né? Queria eu ter um pouquinho da fé que a Vanessa tem, dessa grandeza, porque é nesta hora, é na hora da provação, é na hora da dor que a gente vai verificar até onde vai a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Jesus. Eu queria falar assim. Ah, é? Eu queria saber falar igual a Eduardo. Tá certo, eu queria também saber falar igual a você, tá certo. Mas obrigado, Vanessa. Assim, a gente... eu adoro estar aqui na rádio porque a gente aprende demais, né, com os nossos ouvintes. Aprende. Demais. Vocês não têm ideia do quanto as palavras de vocês calam fundo nos nossos corações. E aqui extraindo, abstraindo de qualquer pieguismo. Isso é real, gente. Quando vocês trazem os seus depoimentos, isso aí serve para mim, serve para o Eduardo, serve para os outros ouvintes. Porque alcançam pessoas que estão nas mesmas condições, estão em condições parecidas e a gente vai fortalecer
fortalecendo os vínculos, servindo de reforço positivo. Olha a outra proposta da psicologia. Acho que você vai pro lado da TCC aí, ó. Agora, não, hein? Agora da terapia cognitivo-comportamental, ajudando uns aos outros. E o Gustavo Lima, os nossos ouvintes são muito solidários, e o Gustavo, um abraço, Gustavo, ele escreve assim: que Jesus te abençoe, querida irmã Vanessa de Bangu. Olha que coisa maravilhosa, né? Como nós que não nos conhecemos pessoalmente, a gente se torna amigos, a gente ora uns pelos outros. É realmente uma experiência diferente o que a Rádio Rio de Janeiro nos proporciona a todos, a nós que aqui estamos no microfone e a vocês que estão aí do outro lado no radinho de pilha, pela internet. Luciana do Rio Comprido, que maravilha, já começou muito bem. Também encontrei a felicidade na pandemia. Acho que veio para nos ensinar tantas lições e estou podendo ajudar muito meus irmãos em Cristo. Há alguns meses me aprofundei na doutrina espírita e sou grata por tantas demandas que aparecem, mas que estou conseguindo dar conta. Obrigado pela rádio e por vocês. Muito legal, né? Quantas pessoas se aproximaram da doutrina nesse momento de dor. Eu acho que é um dos momentos mais difíceis da história da humanidade. Muita gente desencarnando, muita gente perdendo tudo que tinha, porque perderam seus empregos, perderam seus negócios, famílias numa situação muito grave, e tudo isso foi com a permissão de Deus. E Deus não permite nada para o nosso sofrimento de forma inútil. Tudo tem uma razão de ser, Rafael. Exatamente. Exatamente. A humanidade precisava ser sacudida. E por mais que a gente ache que está muito difícil, poderia ser pior. Na própria mensagem de Bezerra de Menezes, através de Divaldo Franco, o Dr. Bezerra diz que no futuro nós iremos entender as causas de tudo isso. Mas o nosso mundo, que está numa fase de transição planetária, conforme Allan Kardec já alertava no livro A Gênese, os tempos são chegados. E Jesus, no Apocalipse de João, já falava desta transição, que seriam dias de dores, dias difíceis, mas que no final nós iríamos passar por tudo isso. Com certeza. Eu quero que vocês imaginem como nós estávamos antes da pandemia. Porque a providência divina age na nossa sociedade, age em nós de formas que muitas vezes nós não conhecemos. O mundo estava quase que à beira de uma guerra. Havia especulações sobre guerras nucleares, guerras através de partículas microbianas, guerras químicas. Havia muitos muros construídos entre as nações, muros construídos entre as pessoas, o ódio num estado cada vez maior, os países cada vez mais brigando uns com os outros, e vem o vírus. E as pessoas têm que parar de olhar para as suas adversidades, para as suas animosidades, e começar a olhar um inimigo em comum. Porque isso remexe com as nossas estruturas, isso remexe com o próprio planeta, para que a gente deixe de olhar os adversários externos e comece a olhar para dentro de nós mesmos, os nossos adversários internos, para ressignificar quem nós somos. Será que eu não posso mudar o meu egoísmo de achar que se a farinha é pouco, o meu pirão primeiro? Será que eu não posso ser menos orgulhoso de considerar que eu sou a última Coca-Cola do deserto, me achar melhor que as outras pessoas, me achar mais importante? Será que eu não posso olhar para o outro ser humano como um irmão ao invés de um adversário? Será que eu não consigo ser mais fraterno, amar mais? São lições que o pequeno vírus, que infelizmente vem desencarnando muitas pessoas, mas desencarnando assim, gente, desencarna aqui para renascer na vida verdadeira. Então, ao olharmos para isso tudo que está acontecendo, que nós sintamos a dor, saudade daqueles que partam, mas não percamos a nossa esperança, porque não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Em tudo Deus está presente, nas nossas dores, nas nossas alegrias, Deus está em nós. Aliás, como diz o apóstolo Paulo, no belo texto dos Atos dos Apóstolos, em Deus existimos, em Deus fomos criados e em Deus nos movemos. Vamos lá, muitas e muitas mensagens aqui, impressionante, eu estou tentando dar conta, mas é difícil, gente, eu peço desculpas aí a vocês. A Mônica Almeida, que bom, Vanessa, que você está conseguindo seguir com otimismo e fé. Eu vivi uma situação parecida com minha filha, que desistiu de lutar pela vida, infelizmente. Então, nossa solidariedade aí à Mônica, né? Mas que bom que a Vanessa está aqui dando o testemunho dela de que é possível, né, lutar, que é possível manter o otimismo e a confiança em Deus, apesar das lutas e das dificuldades.
Parabenizar aí a nossa equipe da Rádio Rio de Janeiro. O pessoal está aqui no YouTube interagindo, muito legal. E no Facebook também. Está participando, interagindo com os ouvintes. Muito legal aí. Parabéns à equipe digital aqui da Rádio Rio de Janeiro. A Maria Alice, você que está no YouTube, não esqueça de dar o like não, para auxiliar aí na divulgação do vídeo, né? Do impulsionamento do programa. A Maria Alice... Se não fosse dessa forma, seria de outra. A certeza é que a misericórdia divina atua sempre. A Carmen Torres estava lavando louça e ouvindo no rádio. É isso aí. Tu diz que o programa está maravilhoso. A Sônia Maia Abraão. Excelente exemplo da nossa irmã Vanessa. Deus a abençoe. Olha, Vanessa. Poxa, olha como foi importante a sua participação. A Silvia Almeida também. Parabéns para a nossa querida Vanessa. Jesus sempre. Lembrei agora do Djalma Santos. Um abraço pro querido Djalma Santos, que sempre falava aí Jesus sempre. A Cleide Iassi. A Rádio Rio de Janeiro nos premia todos os dias com seus convidados maravilhosos. Obrigado, minha amiga. A Érica de Carvalho. Depois que a ficha dela caiu... tem 2 mensagens aqui. Foi quando minha avó materna faleceu. Minha mãe não aceitava o meu sofrimento. Chegava a ser rude. Depois que a ficha dela caiu, uns 2 anos ou depois, eu tive que ser paciente e empática com o sofrimento dela, mesmo ela não tendo respeitado o meu. É isso aí, Érica, é uma questão de compreensão, não é, ô Rafael? A gente não tem que cobrar do outro aquilo que o outro ainda não pode nos oferecer, nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Há uma frase do apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé, e a gente poderia dizer que a esperança, a alegria, é a expectativa certa de coisas esperadas. Ou seja, o apóstolo Paulo nos recomenda ter a justa expectativa. E o que é a justa expectativa? Talvez seja o segredo da felicidade. Porque nós, às vezes, criamos muitas expectativas, mas estamos num mundo de provas e expiações. Se temos muitas expectativas, podemos nos frustrar. Nós, às vezes, criamos expectativas nas outras pessoas, mas as outras pessoas são diferentes de nós. Elas vivem o seu momento, vivem o seu tempo, estão de acordo com aquilo que elas podem produzir. Então, nos recomenda o apóstolo Paulo ter a justa expectativa. Porque se eu tenho a expectativa arrazoada, num nível médio, eu não vou me frustrar. Eu vou ser feliz com as pequenas coisas do dia a dia. Vou ser feliz com o sorriso da minha filha. Vou ser feliz porque hoje eu chamei o meu querido Eduardo para almoçar e ele aceitou, gente. E depois, ele vai pagar, que coisa boa, olha só. Pago com prazer e pago, inclusive, a sobremesa. Isso é ser feliz. Eu não preciso... Quando eu ganhar na loteria, será que a minha expectativa não está alta demais se essa possibilidade é de 1 entre milhões? Então, vamos ajustar as nossas expectativas. Eu não preciso casar nem com Brad Pitt, nem com Angelina Jolie, nem ter uma casa na Barra da Tijuca ou outra lá na Serra. Eu posso ser feliz com as coisas que Deus já me deu, que são suficientes. Eu não preciso querer que papai seja dessa forma ou mamãe seja daquela outra forma. Vamos ajustar as expectativas? Eles são anjos. Se não fosse eles, eu não tinha nascido. Quando a gente começa a arrazoar as nossas expectativas, nós somos felizes durante todo o tempo, mesmo nas tristezas. Com certeza. Aqui a Mônica Almeida ainda complementa dizendo o seguinte: nunca me senti feliz, sempre fui insatisfeita com a vida. Depois de conhecer a doutrina espírita, me descobri imensamente agradecida por tudo. Esse sentimento gera, ao menos, um bem-estar pleno. Com certeza, quando a gente compreende a importância da doutrina espírita na nossa vida, buscamos entender aquilo que os espíritos nos trazem, as aflições pesam menos. Com certeza, as aflições pesam menos. Eu digo, meu amigo Eduardo, que a doutrina espírita é um tesouro nas nossas vidas. Não é o mapa do tesouro, é o próprio tesouro, porque nos traz Jesus de volta. Um Jesus sem dogmas, um Jesus que nos vem trazer a mensagem da libertação, do esclarecimento e do consolo. Aquela mensagem de que Ele estaria conosco até o terminar dos tempos. Então, quando estudamos o Espiritismo, a mensagem da imortalidade, a mensagem da reencarnação, que explica as misérias humanas, a mensagem de que nós crescemos através da fraternidade, do auxílio mútuo uns aos outros, nós compreendemos que essa estada no mundo nossa, apesar das adversidades, das provas e expiações, ela é profícua, proveitosa para cada um de nós. E é essa experiência de crescimento, de plenitude, é esse
esse processo que nos faz felizes. Porque a felicidade não deve ser uma meta, ela deve ser o processo construído a cada dia. Você falou em tesouro no livro Paulo Estevão, eu lembrei agora, que foi uma passagem que me emocionou muito. Livro Paulo Estevão, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tem aquele momento em que o Estevão, ainda Gesiel, chega à casa do caminho, muito doente, entre a vida e a morte, e é colocado pelo apóstolo Pedro, nas mãos dele, as palavras de Jesus, do seu Evangelho. E aí eu vou ler esse trechinho, porque o Rafael citou e me trouxe a lembrança. E em breves minutos o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel, futuramente conhecido como Estevão, não leu, devorou. Assinalou em voz alta uma a uma de todas as passagens da narrativa, seguida pela atenção de Pedro, infinitamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu: encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. E aí eu lembrei do que você falava, porque a doutrina espírita é como se a gente estivesse novamente redescobrindo Jesus. E aí agora você me arrepiou, tá vendo? Momentos da Rádio Rio de Janeiro são momentos em que nós somos humanos. A gente chora, a gente sorri, a gente se arrepia. Meu amigo, eu desde os meus 8 anos de idade, eu vou ao psicólogo. Com 8 anos de idade, o que um menino de 8 anos de idade vai ao psicólogo? Porque eu via a vida das outras pessoas, já era positividade tóxica. Eu achava, mas eu quero essa vida, porque os meus colegas comiam comidas que eu não comia. E faziam questão de mostrar, falar o que eles comiam na hora do almoço, da janta. Eles viajavam para a praia todas as férias. Eles tinham as roupas que eu não tinha e faziam questão de ostentar aquilo. Olha como a positividade tóxica das outras pessoas, ou até mesmo a nossa, quando a gente coloca nas redes sociais, tem o condão, às vezes, de afetar as outras pessoas. Eu me sentia, me perdoe a expressão, o cocô do cavalo do bandido. Porque eu era triste, eu tinha raiva, eu tinha inveja e não queria sentir nada daquilo. Nada obstante eu ainda não fosse espírita, eu já era católico. E eu aprendia na igreja que o bom cristão não sentia raiva. O bom cristão não sentia inveja. Inveja, então, o bom cristão não podia sentir. Eu caí numa psicóloga e ela me recomendou um livro. Eu trouxe o livro. Cheio de ácaro, velho. E é esse livro aqui, gente, ó. Vou mostrar para vocês. E tudo isso acontece no fundo da gente. E o que a psicóloga quis me mostrar? Maria Tereza Maldonado. Maria Tereza Maldonado, que era normal sentir inveja, que era normal sentir raiva, que era normal ter medo, que era normal muitas vezes, mesmo sendo uma criança de 8 anos, ter todas aquelas dificuldades. Fazia parte do meu processo de crescimento. Nós temos amor, nós temos ódio, nós temos inveja, nós temos beneficência. Tudo isso faz parte da nossa construção. Nós não podemos negar quem nós somos. Nós temos que aprender a lidar com os nossos sentimentos, transformar à medida das nossas possibilidades e seguir em frente. Mas com 18 anos de idade eu ganhei um outro livro. Esse então foi o grande tesouro, porque eu continuava triste. E agora, além de triste, eu era depressivo. Mas como um espírita pode ser triste, pode ser depressivo? Se eu olhava nas redes sociais, na época era só o Orkut, né? O Orkut. Que era o que tinha na época. Todo mundo feliz, todo mundo se abraçando, todo mundo, enfim, do melhor jeito possível, e o Rafael querendo se suicidar. Foi quando eu ganhei esse livro, o Livro dos Espíritos, que dizia que nós somos herdeiros de nós mesmos, que as provações da vida são naturais, que as dores são processos ascensionais e de que nós somos espíritos imperfeitos. Epa, nós somos espíritos imperfeitos? Sim, então nós temos sentimentos. Que a proposta não é negar os sentimentos, reprimir os sentimentos, projetar os sentimentos, porque às vezes nós projetamos os sentimentos nas outras pessoas, projetamos até nos obsessores, no diabo, em seres extracorpóreos, mas está tudo dentro de nós. Aprender a lidar com isso e aprender que eu sou o vetor que construa a minha felicidade ou a minha tristeza. Então eu quero dizer para você, ouvinte amigo, não se culpe se você é triste. Não se martirize se você é depressivo.
Você é um filho de Deus. Você é amado por Jesus e pelos benfeitores espirituais. Você passa por um processo de dificuldade, mas você vai vencer. Aceite-se como você é para fazer o processo de superação. Um grande abraço. Isso aí, ó. Aqui é a Gisele Lemes da Silva, pelo YouTube. Eu quero ser dessa religião, eu quero ser espírita. Que bom, né? Seja bem-vinda, né? Porque ser espírita, Gisele, é ser cristão, é seguir o Evangelho de Jesus. É só isso. Simples assim. Que bom que fosse, né? Mas o caminho é esse. Vamos lá, seja bem-vinda aqui à família Rádio Rio de Janeiro. Ao nossa Cris Antônio. Que dupla, Brasil, Rafael maravilhoso, onde ele dá palestra? Ele está aí pelas redes, né? Vai procurando lá o Rafael Siqueira, tem lá o YouTube dele, né? Com várias palestras, é só acessar lá o YouTube ou o Facebook, né? O meu YouTube lá é Rafael de Amorim Siqueira. Eu tentei colocar Rafael Siqueira, mas já tinha tantos. Tinha muito, né? Ficou meu nome todo. Então tá certo. A Silvia Maria, gratidão pelo momento de esclarecimentos, reflexão e acalanto. Que bom, que bom. Esse é o objetivo. Sônia Neves Couto, ajuste suas expectativas, frase para colocar na cabeceira da cama. Muitos esclarecimentos nesse programa. Façam uma live, o tempo do programa é pouco. Mas é pouco, acho que até 2 horas. Vocês ainda vão ter que aturar a gente mais 1 hora ainda. A gente daqui a pouquinho vai para o intervalo, mas a gente volta, hein? Ela tá achando pouco. A Daniele Baptista, lá de Valência, na Espanha. O meu desejo é que a humanidade conheça e pratique a doutrina. Será maravilhoso. Com certeza, a gente tem que buscar dar o exemplo, Daniela. Daniele, a gente tem que dar o exemplo porque as pessoas precisam olhar para nós e identificar um verdadeiro espírita conforme está lá colocado em O Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita nada mais é do que o homem de bem. O dia que nós conseguirmos isso... Exatamente. Dê uma lidinha lá no Homem de Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai verificar, né, o quanto nós precisamos caminhar ainda. A nossa Andréa Souza. Andréa, eu vou deixar até sua questão aqui, vou lê-la, mas vou deixar para o Rafael responder na volta. Ela coloca aqui, ó, como conviver com uma pessoa que sua baixa estima acaba afetando o relacionamento. Faço terapia, faço de tudo para ajudar, mas estou ficando cansada. Tentei me separar 3 vezes e não consigo. Então, ó, vou guardar aqui sua participação, André, que deve ser também de outras pessoas, para que o Rafael possa aqui na volta do programa trazer a resposta. Vamos agradecer aqui também o pessoal que está mandando mensagem. A Lucimar Nunes aqui no Facebook também, muita gente participando. Pessoal lá do Bezerra de Menezes, em Cascaduras, queridos amigos, a Cristiane Teixeira, o nosso Bill Fabiano, Renato Souza, tanta gente aqui que está difícil, a Silvia Bueno também, obrigado pela mensagem, a Rita de Cássia Paiva, Eluveci Vieira de Sá, um abraço, querido amigo, grande baiano, a Aline Carvalho, a Jane Araújo, a Marisa Fátima, enfim, todos vocês que estão aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube. A Via Campelo, a nossa representante lá do Nordeste do Brasil, muito obrigado pelas mensagens sempre carinhosas. Marcelo Aquino, a Mônica Chamusca, todos vocês, muito obrigado. O intervalo vem agora, é rapidinho. Na volta do intervalo, o Rafael vai dar continuidade ao tema da positividade tóxica. Aproveite. Você que está no radinho de pilha, bota o radinho aí, deixa ele aí um pouquinho, vai lá no Facebook, compartilha o programa. Você que está no YouTube, não deu o seu like ainda, aproveita agora, dá o like, é rapidinho e você vai estar ajudando a divulgar o bem e a divulgar a nossa Rádio Rio de Janeiro. Já já voltamos.